Está começando mais um vlog de viagem aqui do canal do Studart. Esse lugar para o qual diversos brasileiros começaram a debandar e continuam debandando para fugir desse Brasil que afunda num poço sem fim. Agora eu vou falar um pouco mais do que eu acho que você deveria fazer baseado nas minhas melhores experiências. Então assim, eu fiz bastante coisa, eu não vou listar absolutamente todas, eu posso até de repente nos comentários colocar em mais detalhes isso, mas a minha ideia é focar nos principais destaques que se você tiver pouco tempo na determinada cidade, você deveria fazer. Então, começando por Vancouver. Antes de mais nada, eu gosto muito de andar. Sempre que eu vou para uma cidade, exceto aquelas que realmente você não tem outra opção a não ser pegar um carro, eu sempre vou com a opção nômade. Para mim, não tem como você ter experiência melhor do que ir a pé e ir conhecendo os lugares, ir flanando pela cidade, esbarrando em cantos que você sequer imaginava que eles existiam. Depois eu gostaria de destacar o lugar, o bairro que eu mais curti em Vancouver, que é Gastown, ou Gastown, enfim, a cidade do gás. Ali tem um relógio meio steampunk, assim, feito só a vapor, que é muito maneiro, eu achei bem original, não sabia da existência desse relógio. E o próprio bairro mesmo, o bairro tem um charme, é meio que a Lapa, para quem é do Rio, né? Porque a Lapa de São Paulo é diferente. É meio boêmio, tem uma pegada mais histórica. Foi o bairro que eu achei, de todos, o mais autêntico, sem sombra de dúvidas. Eu, se fosse para morar em Vancouver, eu moraria em Gastown, ou Gastown, enfim. Outra dica é ir no Public Market, no mercado público, lá na Granville Island, que é uma ilha mesmo, né? Uma área que tem um mercado maravilhoso, com várias opções de comida, tudo muito organizado, muito bonitinho. Eu fiquei com vontade de comer tudo. Que lugar delicioso. Ali, se você é o cara da boca solta como eu, você tem que ir nesse lugar. Uma outra dica que eu dou, obviamente, essa é um classicão de Vancouver, é ir pra Ponte Capilano. Porém, cara, só vá pra lá se você tiver num período de baixa temporada, porque fica muito cheio. É uma ponte, tudo bem que é maneira, é diferente pra muita gente, mas é uma ponte, você vai pagar, sei lá, $40 canadenses, você vai andar na ponte, ficou ali no meio da ponte, bacana. Mas pô, em alta temporada é muito repleto de gente. Eu fui, ainda não estava cheio, mas já estava cheio o suficiente para começar a tornar a experiência um pouco desagradável. Então essa é uma semi-dica, é tipo um vai e não vai, depende da época que você for, porque é algo diferente, mas ao mesmo tempo pode ficar tão cheio e ser tão caro que acaba não valendo tão a pena assim. Porém, eu dou uma outra dica que pouca gente faz, tem quase o mesmo preço da Ponte Capilano lá, que é o voo de hidroavião. Claro, eu consegui pagar um preço promocional, então por isso que eu digo que o preço foi equivalente, foi $50 canadenses. Mas eu nunca tinha voado de hidroavião, é aquele avião que você acha que você vai morrer a qualquer instante, mas deu tudo certo, o voo foi assim, tirando 2, 3, 4 turbulências, de resto, foi muito gostoso, eu achei muito maneiro, porque você dá valor à própria vida, entendeu? Você fica assim, caramba, que bacana, e você via neve no meio do nada, porque já tinha acabado, né? Eu fui na época que tinha derretido, de repente, neve, e aí a casa de uma pessoa no meio do nada, eu achei muito bacana, eu recomendo, e depois você vai pousar na água mesmo, olha aí, parece que você tá chegando na Ilha da Fantasia. Bacana, isso aí é bacana. Ah, lembrei de um último detalhe que eu recomendo. Para conhecer a cidade da melhor maneira possível, de uma forma divertida e original. Procura pelo Mystery City. Você chega num antiquário, tem uma velhinha que te dá uma bolsa cheia de itens. Para sua investigação, você tem que investigar um crime que aconteceu na cidade de Vancouver. E à medida que você vai indo nos lugares históricos, nos lugares clássicos, você vai aprendendo mais sobre o crime, ao mesmo tempo que você aprende mais sobre a cidade. Eu achei que essa experiência valeu muito a pena, então também fica aí como dica. Então vamos para Montreal agora. Vou falar o que você deveria fazer em Montreal. Mais uma vez, bote seu melhor calçado e vá andar da sua residência até a rua São Paulo, São Paulo. Enfim, é a rua que é mais histórica, que é mais europeia de lá, muito agradável. Só de você caminhar você já vai curtir, de repente você come em algum desses restaurantes que vão estar ali permeando as calçadas. E é uma cidade bem mais em conta do que Vancouver e Toronto. Então você vai poder comer bem por um preço barato numa área que é turística, porque a rua São Paulo, a rua Saint Paul, é uma rua mais turística. Então você vai esperando que os preços vão estar mais caros, mas mesmo assim eles
estão valendo a pena. Eu recomendo também, já que você tá nessa de ser nômade e tal pela cidade, que você vá até a zona portuária e fique andando por ali, porque é muito agradável. Como eu disse, no verão, cara, vai estar bombando, vai ter show de luzes, vai ter Cirque du Soleil, porque o Cirque du Soleil é de lá, né? Então você vai ter a chance de ver, de repente, espetáculos inéditos do circo e alguns que estão até sendo reeditados. Quando eu tava lá, tava rolando uma nova versão do Alegria, uma versão meio que remasterizada, por assim dizer. Ah, se você é uma pessoa que curte arquitetura, vai ver o Habitat 67. Eu não sabia, eu fui lá a pé. Eu andei para um cacete, mas depois eu soube que tinha um tour guiado, onde você entrava inclusive num apartamento. É meio que uma parada que mexe com a sua cabeça, é uma forma completamente diferente de construir um condomínio. É muito doido, cara, só você vendo para você entender. Também recomendo muito que você vá na Place des Arts, né, a Praça das Artes, que você ande pelo Boulevard Saint Laurent e que você fique apreciando também as artes de rua, as paredes, cara, tem cada obra de arte que você fica assim, você quer só ficar andando e olhando ali pelas ruas e tal. É muito maneiro, eu gostei bastante. É o que eu falei, cara, Montreal é muito charmosa, é uma cidade muito agradável de se andar. Por fim, para você não dizer que não foi a nenhum museu nessa viagem, vai no Museu da Biosfera, é um museu diferentão, que originalmente aquela área toda tinha sido para a Feira Mundial, acho que da década de 80, uma feira da década de 80, só que pegou fogo em toda a estrutura de acrílico, porém a estrutura de metal permaneceu intacta e aí eles transformaram num museu para preservação do meio ambiente, etc e tal, que fica num lugar muito simpático, que é a ilha de Santa Helena. Enfim, lá é um lugar que definitivamente vale a sua visita, vale você caminhar e tem, inclusive, um parque de diversões do grupo Six Flags que fica lá mesmo, é La Ronde, se não me engano. Eu não fui, mas se você for do tipo que curte um parque de diversão, aproveita. Agora, Quebec. Quebec, eu não tive muito tempo, eu fiquei, sei lá, ao todo 7 horas na cidade. Mas só de você já andar ali nas ruas principais, você já vai curtir. Eu também recomendo que você pegue a muralha para fazer e conhecer, porque você pode fazer toda a cidade só pela muralha, porque a muralha cerca praticamente tudo. Depois você já vai para a Citadela, que eu recomendo fazer o tour guiado, até porque não dá para fazer sem ser guiado, senão você vai ser preso, porque aquilo ali é realmente um forte com os soldados que moram de fato lá. Então aquilo ali tem inclusive visita do primeiro-ministro, da responsável pelas forças armadas e tal, enfim. Ali é uma área que os caras usam até aquele chapéu típico da rainha britânica lá, do exército britânico. Então é um lugar que vale a pena você conhecer. Também recomendo que você pelo menos passe o olho, se não der para você fazer uma visita guiada, no Chateau Frontenac. Ou Frontenac, enfim. Cara, parece Hogwarts, sei lá, é um negócio de louco, é uma estrutura arquitetônica linda, muito bem conservada, que eu achei maravilhoso. Eu só de olhar aquilo ali, você fica encantado. Quebec é uma cidadezinha bem mágica mesmo, que inclusive você fica o tempo todo na parte mais alta da cidade, mas se der tempo, pega o funicular, né, ou a escada mesmo, se você não quiser gastar dinheiro, porque eu acho que é pago o funicular, e vai para a cidade baixa. Entendeu? Você tem os dois momentos ali, você tem a cidade alta e a cidade baixa, e se você for do tipo que gosta de bater uma colher, compra as colheres para bater, porque lá é o lugar que criou esse instrumento musical. Não as colheres, mas o instrumento que substitui colheres para você fazer o clac, 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 clac. Eu comprei e não aprendi até hoje, mas tá lá em casa. Agora vamos para Toronto, a minha cidade queridinha, a cidade que eu mais gostei durante todo esse meu tempo de viagem no Canadá. Primeiro que, óbvio, você já sabe, mete o teu calçado e vai andar, mas vai andar primeiro pela Yonge, ou Yonge, enfim. Yonge é jovem, né? Então seria Yonge. A rua Yonge é a maior do mundo. Ela tem, sei lá, mais de 2.000 quilômetros de extensão. Ela é uma rua gigantesca, mas óbvio que você não vai andar os 2.000 quilômetros. Você vai pegar a parte principal lá, indo até a velha Toronto, né? O Old Toronto e tal. Aliás, uma dica. O gringo fala Toronto, né? Toronto. Mas o torontense lá, o torontário, ele fala Toronto. Enfim, ele não pronuncia esse último T. Então fica essa dica aí se você quiser parecer que não é gringo. Se bem que não adianta você falar o nome da cidade certo e falar o resto. I'm here in Toronto and I would like a Mac Fritas.
aí ferrou, né? Você sabe que vai dar na telha, as pessoas vão pegar você no flagra. Se você continuar a andar, eventualmente você vai chegar na Mini Times Square, que é a Yonge and Dundas Square, cheia de telões de LED, tudo piscando, tudo iluminando. Mas é uma pracinha pequena, né? Ela é bem menor assim, ela não tem o gigantismo da Times Square, mas é uma praça bem agradável também para você ficar, e é do lado do Eaton Center, que se você quiser conhecer tá logo ali. Se eu fosse recomendar um lugar clássico de lá para você visitar, eu diria para você ir na praça da prefeitura, a Nathan Phillips Square, porque inclusive, óbvio, se você é fã de cinema, fã de séries de televisão, eu acho que você já sabe que a maioria das produções, quando não são gravadas nos Estados Unidos, elas são gravadas no Canadá, em particular em Vancouver e em Toronto. O próprio Handmaid's Tale, né, o Conto da Aia, tem uma cena nessa praça aí. Tem várias, cara, dá para enumerar várias cenas em vários lugares emblemáticos de Toronto e de Vancouver. Veja bem, quase tudo que eu tô falando aqui, de maneira geral, é sem você gastar muito dinheiro, né? Só de você andar mesmo. Porque uma boa, por exemplo, seria você pegar e margear o Lago Ontário. Você vai lá, vai andando, chega até a Toronto Velha, né? Ou Toronto, enfim, e vai andando, porque tem um monte de coisa acontecendo, principalmente no verão. Eu entrei num labirinto de espelhos muito maneiro. Pena que provavelmente se você for não vai ter mais isso, porque era por tempo limitado. Mas foi muito maneiro. Eles trouxeram esse labirinto lá da Austrália e é considerado, acho que, o maior labirinto de espelhos do mundo. É um negócio muito maneiro. Ainda mais à noite. Se você fizer à noite, caraca, é bem divertido. Claro, se você estiver em Toronto e não for nas Cataratas do Niágara, não faz sentido. Você tem que tirar pelo menos um dia para fazer isso. E eu papei mosca, eu paguei lá um tour para ir para Catarata do Niágara, porque na verdade eu tava achando que fosse só um ônibus. Mas no fim das contas era um tour completo. Então o cara ficava falando coisinha e dava tempo para você descer e ter que voltar pro ônibus. Isso para mim foi um porre. Então eu me ferrei nessa. Fica de dica para vocês. Foi tipo $90. Eu achava, caraca, 90 já é a viagem, né? Mas se você não quiser ter trabalho, beleza, você compra isso e acabou. Mas é porque eu achava que com $90 estava tudo incluso. Se você quiser ir no barco lá nas Cataratas do Niágara, você vai ter que pagar mais uma grana que eu recomendo, mas enfim, é uma grana extra. Outra dica, se você for para Niágara, é você ir no Niagara on the Lake, que é uma cidadezinha muito pequenininha. Essa é muito diminuta, você faz, eu acho que tudo em 2 horas, tipo, pega a rua principal e volta, e tenta ir, se você for no Niagara on the Lake, na sorveteria Caos. Caos não de zona, de bagunça não, caos de vacas em inglês. Cara, essa sorveteria tava bombando, mas eu já tava em cima da hora, porque era ônibus de turismo, né? Então eu não consegui provar, mas deve ser um sorvete maravilhoso e só tem lá. Eu fiquei muito curioso. Eu me deixei levar pela psicologia de caramba, tá cheio, deve ser bom. Eu preciso provar esse sorvete, de verdade. Se eu voltar lá, eu vou lá só pra isso. Eu vou pro Canadá só pra isso, só pra tomar esse sorvete de novo. Que não é possível, ele deve ser muito bom. Dica que provavelmente nenhum lugar vai te dar. Vai no Stormcrow Manor. Cara, se você é nerd, se você é geek, você vai se amarrar nesse lugar. É uma mansão imensa, com jogos de tabuleiro de graça para você jogar. Os caras têm bebidas temáticas, por exemplo, tinha uma que era das Joias do Infinito. Eram shots do infinito. Aí tinham 6 shots, cada um iluminado com a cor de uma joia. Quando alguém pedia isso, toda a mansão, cara, é sério, toda a mansão ficava com a luz roxa do Thanos. Aí a voz do Thanos tomava conta, claro, a voz do filme, né? Aquele discurso que ele usava no filme tomava conta também do ambiente. Todo o sistema de som só reverberava a voz do Thanos. E aí o garçom saía com os shots do infinito até a mesa de quem pediu, os shots flamejantes, né, saindo fumaça e tal, babá, com gelo seco. E aí ele botava na mesa. E cada ambiente era temático. Era muito maneiro. Ó, eu tô muito empolgado. Esse lugar, se você for lá, por favor, confira. Agora, com dicas mais específicas, novamente, eu vou de Casa Loma. É porque ali não só filmaram os X-Men, né, o primeiro X-Men, ali é a mansão do Professor Xavier por dentro, mas essa casa foi onde desenvolveram os gadgets, as bugigangas dos agentes secretos durante
a Guerra Fria. Eu fiquei fascinado por isso. E lá tem 4 salas de escape, então, e são escapes imersivos, são escapes nos próprios cômodos da casa, com atores interagindo com você, então vale muito a pena. Faça isso, por favor. Por fim, minha última dica em Toronto é o Void. Caraca, lembra que eu tinha falado que eu tive uma experiência de realidade virtual em Vancouver? Mas não se compara, não chega aos pés e é inclusive mais caro do que o que eu tive em Toronto. Em Toronto eu paguei $39,50 e eu estava muito reticente, eu falando, será que vale a pena? Porque era o meu último dia de viagem, eu estava com $50 no bolso, eu ia ficar ferrado de grana, mas também estava acabando a viagem, eu falei, quer saber? Dane-se, vamos lá. Era uma experiência baseada no Star Wars e era uma experiência que você vestia o computador, você botava tipo colete, o óculos de realidade virtual e depois que você botava o óculos e o cara te colocava numa sala, o mundo real sumia e começava o mundo virtual. A porta que estava na sua frente virava uma porta do mundo de Star Wars e ela se abria. E quando você botava a mão, você sentia que uma porta tinha sido aberta. Você realmente andava e o seu personagem andava junto. Você virava a cabeça, o personagem virava junto. Você não precisava de luva, porque tinha uma câmera no seu capacete de realidade virtual que pegava todos os movimentos de todos os dedos. Aí, de repente, você tinha que escolher uma arma. Você pegava a arma, você sentia a arma, você tinha que puxar uma alavanca, você sentia a alavanca. Tudo era real. Você entrava num ambiente que tinha lava e você sentia o cheiro de brasa, o ambiente ficava mais quente. Cara, 95% do seu corpo dizia que você estava vivendo aquela realidade virtual. Só 5% que acreditava que não. Tanto é que se alguém me desse um susto ali, eu tava muito preocupado de levar um susto a qualquer momento. Foi muito intenso, foi muito maneiro. Eu recomendo pra cacete se vocês tiverem a oportunidade, principalmente se for do Star Wars, porque isso fica mudando de tempo em tempo. Então, de repente, quando você for pra Toronto, vai ser uma outra experiência. E onde é que eu fui na Void? A Void era lá no Rec Room, pertinho da CN Tower, onde tem um monte de trem e tal. Então vale a pena você entrar na Rec Room, que é um grande fliperão, uma espécie de hot zone, de um playland lá de Toronto. Recomendo bastante.